Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, sejam todos muito bem acolhidos. Nós já estamos com o nosso ambiente preparado para essas boas vibrações, com essas boas energias dos benfeitores espirituais aqui presentes, então que nós possamos manter esse nosso pensamento voltado a Deus, a Jesus, e nossa Mãe Maria, Maria Mãe Santíssima, para que a gente possa ter uma noite de bastante proveito e receber com muito carinho, com muito amor, tudo que a nossa palestrante da noite veio trazer para a gente. Hoje quem vai fazer a palestra é a Liliane, e ela sempre vem com muita disposição até a nossa casa, então nós vamos envolvê-la com muita energia boas. E antes da gente começar, a gente vai fazer o Pai Nosso para dar início à evangelização na mente. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Seja bem-vindo, então. Deus te abençoe. Dessa vez, já esse ano, final do ano, a gente fica meio, vamos dizer assim, meio enferrujado, né? Que a gente meio que deixa o nosso compromisso espiritual, né? E se volta um pouco mais para as festividades, receber os parentes, os amigos. E então, quando eu recebi o convite, eu estava um pouco assim, meio fora de foco, né? Fiquei pensando, nossa, eu não sei nem o tema para eu estudar, né? Para apresentar lá. Será que eu devo aceitar o convite? E confesso para vocês que relutei um pouquinho, mas depois me veio a intuição, né? Que sempre que a gente não souber o que falar, né? A gente deve escolher falar sobre Jesus. Então, talvez seja até por isso que sempre eu estou trazendo como tema de estudo aqui para as nossas reflexões a figura, né, do nosso irmão maior, do Cristo Jesus. Porque mesmo aprendendo tanto com ele, né, e há tanto tempo aprendendo sobre ele e sempre escolhendo, né, falar sobre ele, a gente ainda tem muito por aprender. E ainda estamos muito aquém, né, muito distante de conseguir colocar em prática da forma que ele ensinou, né, da forma que ele nos exemplificou. Então, quem teve a oportunidade, né, de ver aí o convite, já sabe que o tema da noite hoje é Jesus Consolador, esperança para os dias difíceis. E é um tema que vai falar diretamente aos nossos corações, aos nossos sentimentos e vai vir ao encontro das nossas aflições. Porque quem nesse momento não está atravessando, né, por dias difíceis, seja por um motivo ou outro, né, todos nós estamos vivendo os nossos questionamentos, as nossas inquietações, né, para
vivendo, né, dias de grandes aflições, lidando com dores que às vezes não está sabendo nesse momento, né, como proceder, como processar, como que se constituem barreiras que não estão sabendo como vencer. Então, o Cristo, ele sempre se apresenta como uma solução para essas nossas dificuldades. Basta lembrarmos, né, que o Cristo, ele se aproximou de nós em momentos assim, ele se mostrou, né, a nós, porque próximos a nós ele sempre esteve, desde a criação do planeta. Mas a gente tem notícia, né, de que o Cristo aproximou do planeta nos momentos de dificuldades, né, nos momentos de grandes mudanças. A primeira delas que a gente tem notícia foi na própria criação do planeta, né, que o Cristo esteve reunido com outros Cristos, né? Isso, a doutrina espírita que nos apresenta essa informação, traz essa informação para nós, de como que foi, né, o programa para a criação do planeta Terra. Então, foi nessa reunião crística que o Cristo assumiu, né, a missão, a responsabilidade de, né, governar o planeta Terra, governar o destino da humanidade. E depois, né, um outro momento que a gente tem conhecimento, né, e é muito marcante, foi quando Jesus reencarnou, né, ele se fez homem para se aproximar de nós, porque a lei crística, né, a lei universal que Jesus veio ensinar e pregar para nós, ela é difundida em todo o planeta, de uma forma ou de outra, né? Quando não pelo Cristo, por outros encarregados dessa missão. Mas o Cristo, né, quis trazer para esse, vamos dizer assim, para essa parte do planeta Terra, onde ele é conhecido, né, a sua missão é personificada, para facilitar a nossa compreensão, né? Então, o Cristo, ele reencarna, ele se faz de carne e passa por todas as dores que nós passamos, se submete a essas leis que todos nós nos submetemos, para se fazer exemplo, né? E na própria reencarnação do Cristo, se a gente prestar bem atenção, a gente já começa a compreender o processo. A gente já vê que ali a gente não tem na figura do Cristo alguém que vai vir aqui tirar problema da nossa vida, passar a mão na nossa cabeça e, né, nos privilegiar de alguma forma. Porque se assim fosse, né, ele teria se privilegiado, ele teria se poupado das dores que ele se submeteu. Então, quando o próprio Cristo se submete àquelas dores, aquilo ali já é uma mensagem que todos nós temos que nos submetermos, né? Para se cristificar, para se tornar o Cristo diante de nós, ele aceitou passar por tudo que ele passou, né? Que todos nós aqui conhecemos a história do Cristo. Então, aquilo ali já é um exemplo para nós. A gente já sabe que a gente também vai ter que sofrer. Mas então, a vinda do Cristo aqui, ela foi inútil, né? Já que ele não pode nos salvar, como muitos irmãos de muitos segmentos religiosos aí fora pregam, né? Que Jesus veio e nos salvou do pecado. Então, aquele que aceitou o Cristo, ele já não tem o pecado mais, já está com a salvação garantida, né? Nós, espíritas, a gente não acredita dessa forma, porque a interpretação que a luz da doutrina espírita, o Consolador prometido, nos clareia, né, a compreender dos ensinamentos do Cristo, a gente percebe que existe um processo, que existe um caminho a ser trilhado para a gente ter essa salvação. Então, a vinda do Cristo para nós foi perdida? De jeito nenhum. E é aí que entra o trabalho que cabe a nós fazer, né, que é o trabalho de reflexão. A
através do estudo, através do conhecimento de tudo que Jesus falou e explicou, né, a gente refletir e extrair a lição que ele veio passar, porque é essa lição que é o consolo, é essa lição que é a salvação, né, das nossas quedas, dos nossos erros, da nossa demora espiritual. Então, quando a gente começa a entender, né, dessa forma, a gente começa então a buscar os ensinamentos do Cristo. E né, onde que a gente, né, pode se fundamentar, né, fundamentar essa fala que Jesus veio nos consolar. E aí, assim, estudando o tema, eu trouxe aqui algumas passagens, né, dos evangelhos que comprova, né, esse ensinamento, essa verdade, né, do Cristo, que é esse consolo que ele veio trazer para nós. Então, antes de entrar, né, nas passagens evangélicas que fundamentam a nossa fala, nós precisamos também falar um pouquinho do sofrimento, né? Porque se Jesus vem nos ajudar a lidar com o sofrimento, a gente precisa entender o que é o sofrimento, né? O sofrimento é algo que Deus mandou para nós como castigo, né? É outra conclusão que nós espíritas já chegamos através da doutrina espírita, que o sofrimento não é algo que Deus mandou para nós ou criou para nos castigar, né? O sofrimento, ele é inerente a um estado da nossa caminhada evolutiva, né? Ou seja, em algum momento a gente começa a sentir o sofrimento e depois, em outro momento, nós vamos nos libertar dele, né? E aí também tem, né, consolo, porque a gente sabe que é uma fase. É como se a gente tivesse uma longa caminhada e de repente a gente entrasse dentro, né, de um deserto ou de uma mata fechada, uma escuridão, mas que a gente sabe um túnel, né? Mas que a gente sabe que a gente vai atravessar e a gente vai voltar a ver a luz, a ver tudo com clareza, a ter discernimento. Então, o sofrimento, ele é inerente, né, ao nosso estado. E ele é decorrente das nossas escolhas. Justamente por Deus ter nos dado, né, a liberdade de escolha, e Deus, quando ele cria uma lei, ela é imutável, né? Então, a gente fala, mas Deus podia interferir. Não, se ele puder interferir, ele vai mudar. Se ele mudar, né, a lei que ele criou se torna mutável. Então, tem coisas que são imutáveis. O nosso direito de escolha, ele é imutável. Ninguém interfere, né? A gente escolhe aquilo que a gente quer. E por escolher o mal, né, na maioria das vezes, é o motivo, né, da gente passar por grandes aflições. E também estudando, né, a doutrina espírita, a gente vai ver que essas aflições, elas têm causa no presente, no passado, né, e no futuro, por conta das missões, né, que a gente escolhe para resgatar coisas que a gente fez. Então, às vezes a gente está passando por uma aflição, ou escolhe passar no futuro por uma aflição, para nos libertar, né, de coisas que a gente fez no passado, ou fez no presente, ou, né, por uma missão, a gente quer dar um exemplo, né? Às vezes a gente escolhe, o espírito escolhe passar por dores, por dificuldades, para ser exemplo para os outros, né? Então, tá vendo que tudo está centrado em nós, né, nas escolhas que a gente faz? Então, sendo algo inerente à nossa condição, Jesus vem para nos ajudar, né, e para não fazer com que essas escolhas nos massacrem e nos faça a permanecer estacionado, né, por tempo além do que seja necessário para o nosso aprendizado e evolução. Então, as passagens onde Jesus socorre, né, essas nossas dificuldades, as nossas dores. A gente tem em Mateus 11, 28, né, Jesus vai dizer:
Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o que a gente extrai desses consolos, né, que Jesus nos oferece, desses convites que Jesus nos faz? Será que Jesus está nos convidando para retirar o mal de nós? Né? A própria interpretação da fala já nos esclarece. Né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Aliviar não é tirar o problema. Né? Aliviar é explicar o processo. Né? Explicar para nós o porquê que a gente está sofrendo, porquê que a gente está passando por isso ou por aquilo. Né? E esses esclarecimentos que Jesus nos dá no decorrer, né, do seu apostolado, né, do seu ministério, é que nos livra, é que torna o nosso fardo mais leve. Né? A gente vai passar pela dificuldade da mesma forma, né, mas com menos sofrimento, porque a gente vai estar menos agoniado, a gente não vai estar carregando revolta, a gente não vai estar carregando sentimento de vingança, né? Então tudo isso torna mais leve o nosso fardo, né? Esse é o alívio que Jesus nos traz, mas nós vamos ter que passar por tudo, lembrando que ele passou, né? Depois em Mateus 5, 4, Jesus vai dizer: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Né? De novo, Jesus não está falando, eu vou tirar o motivo da dor, né? Eu vou consolar, eu vou explicar, né, o porquê das lágrimas. Então, vai ser consolado, vai continuar chorando, mas vai chorar consolado, porque tem diferença, né? Tem uma grande diferença a gente chorar revoltado, não entendendo, né, querendo desanimar, querendo parar, querendo mandar o trem parar para a gente descer, né? É uma viagem em que a gente não pode descer do trem antes da hora, né? A gente tem que ter a força para a gente poder seguir até o final e ir compreendendo os porquês, né? O porquê da dor, dos sofrimentos, das doenças, né? Das perdas de entes queridos. A gente vai compreendendo e vai seguindo. E a gente não precisa ter pressa, né, também de compreender, de se curar. É um dia após o outro, dando tempo, porque nós somos seres da eternidade. Nós não somos seres, né, da finitude, uma coisa assim que a gente tem tempo, né, a gente está com uma data de validade, se eu não conseguir até amanhã eu vou, né, estragar, me perder. Não é assim que funciona, né? Nós somos da eternidade, então a gente tem que dar esse tempo também para a gente ir compreendendo e continuar sempre a nossa busca, né, por esclarecimento. E quem procura se esclarecer no Cristo, né, vai ter a vitória, né, de todos os dias, a vitória da reencarnação presente, né, a vitória do século, do milênio, a vitória do momento de transição. Porque ele é essa garantia para nós, né, de vitória, de vencer, né, a nós mesmos, as nossas dificuldades, porque ele venceu, né, ele venceu o mundo. E depois, né, além desses, depois em João 11, 25 e 26, Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Né? Então aqui Jesus está dizendo o quê? Que quem tem aqueles conhecimentos que ele trouxe para nós, né, que ele tem, ainda que esteja triste, né, que esteja morto, morto por dentro, né, nos sentimentos, não esteja vendo alegria em nada, né, esteja se sentindo um derrotado, mas se a gente se deixar clarear por essas promessas do Cristo, né, ainda que esteja morto, viverá. Né? Porque a gente sabe que quando Jesus fala dessas mortes, né, ele está falando dessa morte moral, espiritual. Porque a morte física, nós já sabemos que ela não existe. Né? A morte física
é um trocar de roupa. A gente tira essa roupa, está velha, joga no lixo e compra outra nova, né? E então Jesus está falando desse tipo de morte, né? A morte dos bons sentimentos. Mas se a gente acredita em Jesus, a gente consegue reviver, né, a essência do bem que nunca morre em nós. Depois, aí agora nós vamos pegar aqui um embalo numa passagem um pouco mais longa, mas ela é toda de consolação, né? Na época para os discípulos e permaneceu, né, até o momento de hoje para os discípulos modernos, né, para nós que hoje somos discípulos do Cristo, não convivemos com Ele, mas nos recorremos, né, a essa carta viva que Ele deixou, né, e muitas vezes a gente volta lá naquele momento, né, e se imagina entre aqueles discípulos recebendo essas orientações do Cristo. Então aqui Jesus se encontra, né, nas últimas falas dele com os discípulos, né, é a passagem de João, finalzinho do capítulo 13 e depois o capítulo 14, em que Jesus dá as últimas instruções. E no capítulo 13, né, bem lá no final, Pedro pergunta a Jesus, né, porque Jesus ali ele se despede dos discípulos, ele fala que o tempo dele estava terminando, foi uma despedida, ele explica o porquê que ele estava saindo da vida, né, e o motivo, né, da morte, de tudo que ele tinha que passar. E Pedro, então pergunta a Jesus, né, para onde que ele ia, né, e Jesus responde: onde vou, não pode me seguir agora, mas depois me seguirá. Então, tá vendo como tem, é um processo, e às vezes em determinados momentos a gente não consegue alcançar, né, a essência total dos ensinamentos do Cristo, porque tem um momento, nem Pedro, né, que foi o braço direito de Jesus, naquele momento estava apto a seguir Jesus, né? Mas Jesus fala, depois me seguirá, ou seja, Pedro teria que passar pelo restante do processo, teria que dar o testemunho que ainda não tinha dado. Inclusive Jesus, depois que ele fala, né, que, mas depois me seguirá, ele vem aquela passagem que Jesus fala, você vai me trair 3 vezes, ou seja, né, Jesus está colocando para Pedro que ele teria ainda fraquezas a vencer, né? Ele não fala assim, você vai me trair, vai se perder. Não, você vai me trair, vai se arrepender, se corrigir e depois você vai me seguir. Nós vamos nos reunir novamente, né? E aí começa então o capítulo 14, que aí sim das consolações, né? Jesus consolando os discípulos. E aí, já logo lá no versículo 1, né, Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ou seja, né, aqui Jesus está falando para eles, agora, olha vamos dizer assim, a responsabilidade, né, que Jesus estava cobrando dos discípulos. Pensa vocês, né, os discípulos perdendo Jesus, né, Jesus sendo assassinado, né, sendo condenado da forma mais injusta que o mundo já viu alguém ser condenado, né, tendo a sentença de morte, deixando esse mundo, deixando os discípulos, pela visão deles, órfãos, e Jesus falando para eles, não se entristeça. Então, olha como que é difícil seguir o Cristo, né? Porque nós também, diante de uma perda, nós temos que ter essa consciência. Eu não posso me entristecer, deixar meu coração, igual eles falam, meu coração está roxo, meu coração está, né, tá petrificado de dor, né? Então, mas Jesus falou para a gente ficar nesse estado? Não, né? Ele falou para não se entristeça. Ou seja, né, sinta a dor, mas de uma forma alegre, de uma forma consolada, de uma forma que
com a certeza, né, de que esse momento de distância, de separação vai passar, né? Isso que ele prometeu para os discípulos, né? Então, pedindo para eles acreditarem em Deus e acreditar também nele. E aí ele prossegue dizendo, ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Então aqui Jesus está dizendo assim, para a gente não ficar preso nesse nosso estado, né, dependente desse planeta Terra. Então assim, é muito importante a nossa estadia aqui, né? É muito importante o nosso instinto de conservação, a nossa força, né, de aproveitar bem, de viver bem, aproveitar aqui. Mas, né, diante de um evento de separação, de um evento de morte, de uma viagem, né, não só a morte separa a gente, né? Quantas mães que os filhos saem, vai embora, vai para outro país, fica 5, sei lá, 10 anos sem se ver, né? Também é uma separação. Para não dizer de exemplo pessoal aqui, mas as mães que os filhos saem, vai estudar fora, né? Você passa na porta, olha aquele quarto vazio e não tem jeito, né? Acaba chorando e a gente tem que mudar o pensamento para não ficar, né, na síndrome do ninho vazio, né? Porque senão a gente começa a chorar e liga para o filho e fala, vem embora, deixa esses estudos aí, você vai ser um burrão mesmo. Não te quero longe, te quero aqui próximo, né? Então, a gente tem que entender que há muitas moradas na casa do Pai. Todas as moradas são celestes, né? Todas as moradas, as oportunidades que criou para nós evoluir, são bem-vindas, são bem aceitas por nós, né? E tanto aceitar ir embora, como aceitar a ida dos outros. Pode que a nossa preferência por isso vai usar o nosso pai, vai o nosso bem, nos só no sentido de pensar assim, se uma morada não está boa, há muitas moradas, eu não vou fazer a minha evolução, né? Tem muitas moradas. Hoje eu estou aqui no planeta Terra, mas espero que um dia eu esteja em Marte, né? Nem for nesses planetas aí do nosso sistema solar conhecido aí, né? Eu quero conhecer. Então há muitas moradas. E também as moradas sentimentais, né? Tem dia que a gente está morando num estado de alegria, outro dia a gente está morando num estado de tristeza, mas saber que ambos os estados são passageiros, né? Então não tem por que a gente desanimar em algum determinado estado desse, algum momento, né? Porque a gente sabe que tudo passa, né? E que se hoje não está bom, amanhã pode estar. Depois, aí seguindo, né? Então Jesus vai dizer, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então aqui ele está dizendo para os discípulos que eles já sabem para onde Jesus vai, né? Embora depois nós vamos ver aqui na sequência, eles sempre perguntando, mas para onde o senhor vai, né? Me apresenta Deus, né? Mesmo depois de Jesus já ter explicado, né? E passado tanto conhecimento, eles ainda estavam em dúvida. E assim somos nós. Embora a gente, né, faz de tudo para conservar essa certeza, né? Certeza absoluta nós só vamos ter no futuro, depois que a gente transpor essa barreira, né? Estivermos livres da matéria. Porque o corpo físico nos limita de uma forma, né, bem significativa. Então aqui Jesus está dizendo para os discípulos, ó, vocês têm noção de onde eu estou indo, né? E eu vou levar vocês comigo. Isso no momento oportuno. Jesus ia preparar o lugar e eles iam se preparar daqui também, né? Porque Jesus prepara o nosso lugar lá. Mas será que nós vamos poder entrar, né? Adentrar esse lugar carregando, né, as nossas imperfeições?
gravíssimas, né? Não, nós temos que corrigi-las. E aí, seguindo, né, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. De novo aqui, né, a gente vê que Jesus está querendo dizer que se a gente não compreender o que ele está ensinando, né, seja através de Jesus ou seja de outro mensageiro, né, mas se a gente não compreender a lei que nos rege, nós não vamos, né, conseguir progredir. Então, assim, nós só vamos para um estado melhor, né, preparado pelo nosso Pai Criador, se a gente compreender as leis que nos regem, compreender o processo a que estamos submetidos e passar por ele, né? Seguindo, diz Jesus: se vós me conheces, também conheces a meu Pai. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Então, tá vendo? Jesus fala, né? E eles dando a entender que não estavam entendendo nada, né? Jesus falando das leis divinas, né, de como Deus, né, o Criador, quer que a gente viva, falando de como deve ser a nossa comunhão com Deus, e eles perguntando, né, me apresenta Deus, né? Pelo menos isso, e isso basta. Mas como que Jesus ia apresentar Deus? Então, toda vez que eles cobravam nesse sentido, Jesus apresentava ele próprio, né? Falava: acredita em mim, que eu estou fazendo a vontade dele. Vocês vão conhecer Deus através de mim. Tanto que ele segue aqui dizendo, ó: disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Né? Jesus interroga, ele fala, né? Até Jesus falou: agora eu não estou entendendo, né? O que eu vou fazer para vocês compreender o que eu estou falando aqui? Então, assim, né, foi esse diálogo de Jesus com os discípulos. Seguindo, ainda Jesus falando: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das minhas obras. Então, era o que Jesus tinha para apresentar. Se nós não conseguirmos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir para compreender, né, as obras de Jesus, né, para compreender a sua missão, não tem outra forma. É por isso que mais para frente Jesus vai tocar, né, nessa fraqueza da humanidade, da não compreensão. Seguindo, Jesus de novo falando, né? Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Então, aqui também é uma fala muito profunda de Jesus. Aí ele diz, né, que aquele que crê nele fará obras maiores, porque eu vou para meu Pai. Ou seja, ele está querendo dizer que a obra dele terminou ali. Então, ela tem ela se limitou aos 3 anos e meio, né, da história do Cristo, né, da vivência, da evangelização dele. Mas outros fariam obras muito maiores. E aí, vocês querem ver um exemplo, né, de alguém que veio depois dele e fez obra maior no sentido, né, de maior propagação, de maior efetivação? O apóstolo Paulo, né? A obra de Paulo, ela durou 25 ou 30 anos, salvo engano, né? Que Paulo trabalhou com todo o afinco na propagação e difusão, né, das ideias do Cristo. Então, tá vendo? Ó, já surgiu um aí que fez obras maiores que a do Cristo. Que às vezes a gente pensa assim, que Jesus falou: tudo que eu faço,
vocês podem fazer muito mais. A gente já se imagina a gente maior que o Cristo, né? Isso não é possível, porque estamos em evolução, mas ele também está. Tanto que ele deixa o planeta e volta, né, para um lugar muito mais evoluído, um mundo celeste. Então, quando chegarmos no mundo celeste, o Cristo, né, vamos parar por aí, porque o nosso cérebro ainda não processa, né, informações dessa natureza. Mas as obras que o Cristo diz que poderíamos fazer maiores são essas. Então, se a gente dedica aí 30, 40, 50 anos à doutrina espírita, pregando, trabalhando, curando feridas, levantando os caídos, a nossa obra, né, pelo menos em questão de tempo, ela está maior que a obra do Cristo. Né, concretizando aí o que ele mesmo disse. Podemos fazer coisas muito maiores. Allan Kardec, né, a missão de Allan Kardec, ela durou, foram 12 anos, né, que Allan Kardec trabalhou em prol do Evangelho do Cristo, da codificação, né, para trazer essa facilidade, essa chave que nos ajuda a interpretar o Cristo. Então, né, outro exemplo aí de discípulos que vieram depois, se dedicaram e deixaram grandes obras. E depois, seguindo aqui, Jesus vai dizer: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Isso aqui também é muito interessante, né, muito complexo. Porque isso aqui dá a impressão que tudo que eu pedi em oração, o Cristo está obrigado, né, a me beneficiar. E não é isso a promessa, né? A promessa é assim: tudo que pedir em meu nome. Então, o que o Cristo nos ensinou a pedir? Né? Será que ele me ensinou a pedir riqueza? Pedir cargos importantes? Né, pedir uma vida confortável para os meus filhos? Né? Parece que não foi isso que a gente extrai, mas o Cristo ensinou a pedir sabedoria para conquistar todas essas coisas. Então, se eu quiser ter riqueza e pedir sabedoria para o Cristo, pode ser que ele me conceda, né? Porque vai me direcionar, vai se aproximar de mim, né, espíritos sábios, que vai, né, fazer com que os recursos, né, materiais que eu for adquirindo, eu vá colocando a benefício, né, do meio onde eu vivo. Então, eu posso me tornar, né, um empresário, alguém importante que, né, vai colocar aquela riqueza a bem de todos, e é uma riqueza bem vista, uma riqueza abençoada, né, e que o Cristo pode nos ajudar a conseguir, sim, através do que ele já passou para nós, né? Porque a gente não vai se matar também para conseguir aquilo, então aí está a sabedoria. E assim é tudo, né? A se livrar de uma dor, né? Se a gente está triste, está sofrendo, a gente pode pedir para se consolar de alguma forma, para que chegue até nós os meios, né, de curar aquela dor, de entender aquela dificuldade que a gente está passando, né, muitas vezes de várias ordens, né, ordem financeira e tudo mais. Agora, o que o Cristo não ensinou para a gente, e que vai pesar muito a nossa resolução, né, dos nossos problemas, são aqueles sentimentos mal educados, né, que a gente tem. Então, assim, a ansiedade. Se eu quero ficar rica, eu quero, sei lá, passar num concurso, mas com a ansiedade eu vou conseguir. É uma doença bem boa para mim, né? Porque a ansiedade, estresse, essas coisas nos adoecem. E não resolve nada para nós, né? Se eu preciso quitar uma dívida ou resolver, sei lá, qualquer coisa, mas a ansiedade, ela não vai me ajudar. Então, a gente precisa educar os nossos sentimentos, né? Porque isso aí são coisas que nós conseguimos resolver se a gente tiver bastante força de vontade. Vai depender do grau, né? Uma ansiedade leve, nós vamos lutar menos. Uma ansiedade mais
enraizada, né, mais forte, nós vamos ter que ser mais forte. Às vezes vamos precisar de ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, vamos precisar de ajuda espiritual, né, mas a gente buscando, a gente se modifica, né, e encontra força para mudar, se melhorar. Então, aqui, né, está o pedir em nome de Jesus e conseguir. Aquilo que a gente pede com sabedoria, né, aceitação, resignação, nós vamos conseguir. E aí ele prossegue: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Né? Então, olha que Jesus prometendo, né, prometendo consolo, prometendo recurso para nos auxiliar 2000 anos depois da vinda dele aqui. Né? Esse outro Consolador que Jesus promete, nós temos, né, a figura desse Consolador na doutrina espírita, né? Porque o que é hoje que mais consola os espíritas? São esse conhecimento, né, de Jesus através da luz da doutrina espírita. Porque quando a gente, né, entende esse processo, quando a gente entende o que Jesus veio dizer para nós, o que é a salvação que Jesus nos trouxe, a vida fica bem mais tranquila. Né? A gente tira muitos pesos das nossas costas, a gente para de julgar tanto o outro, porque a gente sabe que isso não é papel nosso. A gente para de nos julgar em coisas que a gente sabe que não cabe a nós nos julgar. Né? A gente se perdoa e a gente começa a ter paciência, né? e mais esperança, mais fé para enfrentar as dificuldades e vencer esses momentos turbulentos que a gente atravessa. Tanto que aqui vai dizer, né, que no versículo 17, né, desse capítulo de João aí que nós estamos estudando, vai dizer que o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então a gente tem várias mensagens do Espírito de verdade, né, principalmente lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, né, a gente tem o Espírito de verdade, vamos dizer assim, encabeçando, né, a breia de espíritos que codificaram, ajudaram Allan Kardec, né, codificar a doutrina espírita. Então são muitas mensagens do Espírito de verdade e que, né, nos remete a esse versículo. Então esse Espírito de verdade que hoje nós estamos conhecendo, naquela época Jesus não conseguiu, né, explicar para eles. A gente tem o Nicodemos, né, quando Jesus fala para ele do mundo espiritual e fala que tinha que nascer de novo, ele ainda fala, mas como posso nascer de novo, entrar no ventre da minha mãe? Então, né, e ele era um doutor da lei, então não tinha como, né, trazer esses ensinamentos, né, essa revelação naquela época. Mas Jesus prometeu para o futuro e hoje nós já recebemos. Estamos aqui tendo a graça de estudar sobre a luz desse Consolador prometido por Jesus. E aí segue, né? Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Aí aqui Jesus fala isso, né? O Judas, não o Iscariotes, né? Tinha acho que 3 Judas, né? Ou 2 Judas, salvo engano, nos evangelhos. Esse não é o Judas, o traidor, né? Ele vai falar: Senhor, de onde vem que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Né? Porque Jesus fala que eles reconheceriam Jesus, né? E que se manifestariam em Jesus, Jesus neles, né? E
e o Pai, né, se manifestaria neles também. E aí o Judas então questiona Jesus, por que ele não se apresentaria ao mundo? E Jesus responde: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. Então, por isso que Jesus não se revela ao mundo, né? Isso quer dizer, não se revela a todos. Jesus vai se revelando àqueles que vai compreendendo esse processo de transformação. Né? Transformação que é trocar esses sentimentos malsãos, de ódio, de vingança, de tristeza, por sentimentos de amor. Né? Então, aquele que ama vai compreendendo, e aí vai ocorrendo os processos de salvação. Né? Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, Jesus revelando aí, né, que ele era um intermediário. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenha dito. Então, aqui fica claro, né, que Jesus se revelou àqueles naquele momento, e o Consolador prometido seria revelado para os desta época, né? Que, para muitos aqui, né, os ensinamentos do Cristo se perderam, porque a manipulação, a má manipulação, né, dos ensinamentos acaba colocando tudo a perder. Que um exemplo que a gente tem aí, que quando alguém em nome do Cristo oferece facilidade, né, a gente vai causar um grande prejuízo para a obra do Cristo, porque os efeitos, né, de uma promessa que não pode ser cumprida, eles são graves aqui e graves depois do nosso desencarne, né, porque muitos estão aqui esperando essa salvação, né, achando que não desencarnar e perceber que não era aquilo, vai se sentir enganado. Então, né, essa manipulação, essa enganação em nome de Cristo está fazendo não só ateus aqui, mas estão fazendo ateus do lado de lá da vida, né? Que depois amanhã eles vão nascer descrentes, vão pensar, não, já acreditei nisso na outra vida e deu tudo errado, isso não existe, né? Então, a nossa responsabilidade, né, com tudo que o Cristo nos legou, né, para a gente usar bem a nosso favor e usar melhor ainda em favor do nosso próximo. E aqui Jesus já vai despedindo, nós também, né, finalizando. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-lo dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então aqui Jesus vai dizendo, né, que ele está se despedindo, né, deles, e, né, que eles iam ter que se separar por um tempo, mas que não era para eles, né, temer, porque, né, eles seriam socorridos. Jesus estaria com eles através das lições que foram passadas, eles estavam preparados, né, para enfrentar o mundo sem o mestre, e nós também, né, nós estamos, através desses estudos que nós vamos fazendo, nós vamos nos preparando para enfrentar o mundo sem figuras mirabolantes, né? A gente não precisa disso, só da gente acessar o nosso intelecto, o nosso cérebro e buscar esses ensinamentos do Cristo, a gente vai vencendo os nossos dias, as nossas dificuldades, né? Foi isso que Jesus disse, né? Esse é o consolo. E aí vai terminando, né? Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Então Jesus está dizendo que se os discípulos, essa palavra amar também, né, significa compreensão, né? Na tradução, amor, né, quando Jesus fala, se me amasseis, Jesus pode estar querendo dizer, se me compreendesse bem, exultaria em saber que eu estou cumprindo a minha missão, que eu não estou fugindo,
né, das dificuldades que, né, são impostas através do meu, né, apostolado. Eu vou disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Lá já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. E assim, então Jesus se despede, né? Foram as últimas palavras de Jesus para os discípulos, né? Chamando a todos, né, para se levantar, porque ninguém serve, ninguém caminha sentado, nem rastejando, né? Nós, filhos de Deus, irmãos de Jesus, desse exemplo tão grande, a gente caminha de pé, né? E é com essa consolação, né, guardando os ensinamentos do Cristo e tentando acessar cada vez mais, não só através de palestrinha de Liliane, né, mas buscando os grandes palestrantes aí que sabem interpretar tão bem o que o Cristo falou, os estudos que as casas espíritas oferecem, que são, né, muito bons, e que às vezes a gente foge porque nós não gostamos de estudar, refletir, né? Não gostamos de trabalho, estudar é trabalhoso, né? Então é acessando todo esse cabedal, né, de sabedoria e de conhecimento que nós vamos nos levantar daqui e seguir a nossa caminhada, né, ao encontro do Cristo de braços abertos que nos aguarda. Que assim seja. Eliane, muito obrigada pelas suas palavras, pela sua vinda. Vou dizer que não é palestrinha da Eliane, não, porque são palavras cheias de amor, né? Então dá uma diferença muito grande e a gente está muito agradecida com a sua vinda, tá bom? Nós vamos agora passar para o passe. Então, as pessoas que quiserem receber, permaneçam nos lugares. Nós estaremos agora convidando aos trabalhadores da nossa casa para que a gente possa fazer a fluidificação das águas.
nesse momento através dos passes. As pessoas que vão voltar para suas casas nesse momento, vão com Deus, tenho certeza que todos terão uma ótima semana. As pessoas que estão em tratamento, por favor, aguardem no salão, que em seguida nós vamos chamar para iniciar os tratamentos, tá bom? Uma boa noite para todos, vão todos com Deus.